Hoje vamos conversar com o Arnaldo Mota. Arnaldo, bom dia. Tudo bom, Maurício? Bom dia. Eu não vou dar bem-vindo para ele, porque é ele que me recebe hoje no Cabidac, um dos bares mais encantadores de Cascais, que fica na Marina de Cascais. Vocês vão ver daqui a pouco imagens do entorno do bar e do próprio, que é encantador. O Arnaldo é um empreendedor que me encanta, para ser muito sincero. Ele é um empreendedor que faz com fundamento e sabe ensinar o que faz. Acompanhar o Arnaldo no Instagram é muito interessante, porque ele sempre caminha por Cascais e fala, ensinando o que aprendeu com a vida e com os estudos dele. Só que o Arnaldo é formado em Educação Física. Isso. Pela Universidade Federal do Pernambuco. Pernambuco. O Arnaldo é pernambucano, morou por quase 20 anos no Paraná. Paraná. E um dia veio parar em Portugal, mas não é agora, foi um dia. Quando foi isso, Arnaldo? E por quê? Rapaz, na verdade, eu me formei em Educação Física, como você falou, em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, em 88. E coloquei currículo aqui para Portugal, para poder ver se era chamado para cá. Estava meio satisfeito lá, queria sair, aventuras. E fui chamado por uma escola no Restelo, para vir dar aula de Educação Física aqui no Restelo. Restelo é um bairro de Lisboa, próximo à Torre de Belém, é do lado. É exatamente onde ficam as embaixadas, inclusive a do Brasil. Isso. Pronto, naquela época vim, dava aula no Restelo, dava aula no horário da manhã, de 10 horas a 1 da tarde. E nos horários livres foi quando eu comecei a partir para o lado da restauração, para fazer os extras à noite, bar, restaurante, boate, nos horários livres que eu tinha de final de semana. E o Arnaldo trabalhou nos bares e discotecas mais famosos de Cascais, um inclusive fica ali. Era o Coconuts, que era uma boate famosíssimo. Na época era o que tinha de melhor em Portugal de boate, era o Coconuts. Do lado de Cascais, o Autódromo do Estoril, Fórmula 1. Quem ia para o Coconut à noite? Todos os pilotos de Fórmula 1, na época da Fórmula 1, os bailarinas do cassino aqui do Estoril. Era uma boate bem badalada. Alain Prost, Nigel Mansell, Senna, Piquet, todo mundo. Tudo. Quando tinha Fórmula 1 aqui, estava todo mundo dentro do Coconuts. Essa era a noite de Cascais, essa era a noite que o Arnaldo conheceu de 88 a 92. 92, exato. Lembrando que Portugal entrou na União Europeia em 86, quer dizer, 88 Portugal era Portugal mesmo. Isso. Não tinha começado nenhum dos grandes investimentos da União Europeia. Não tinha autoestradas, não tinha muita coisa que hoje a gente acha comum, mas que foram grandes inovações para um país periférico e pobre, como Portugal, que sempre foi muito pobre. Mudou muito com a União Europeia, mas sempre foi pobre. Um país de pescadores, de agricultores, de pouca indústria, mas que sofreu uma grande revolução, não em 86, mas no final da década de 90 até 2000. E o Arnaldo ficou aqui de 88 a 92, depois voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. E foi para a restauração. A princípio, eu montei um supermercado, um mini supermercado em Recife, e depois disso ainda empreendi numa área de artes. Tive uma loja dentro de um shopping, que era uma loja que vendia quadros, molduras. E aí conheci um grande amigo meu, que era dono de um restaurante dentro desse shopping, onde eu era cliente, e aí foi onde eu fiz sociedade com ele, foi quando eu ingressei na área da restauração. E trabalhou em vários restaurantes famosos de Pernambuco. Isso. Esse restaurante lá já existia, quando eu me associei a ele, e é um restaurante que existe até hoje, que eu sou sócio do restaurante ainda, é um restaurante de comida japonesa chamado Kojima. E depois do Kojima, em 2014, resolveu fugir de novo do Brasil. 2014 para 2015, aí a gente, naquela coisa daquela insegurança no Brasil, com familiares, filhos pequenos, a gente resolveu ir para a América, né? Fomos para os Estados Unidos, a princípio na Flórida, já íamos para lá de férias, como todo mundo vai, né? Para Miami, Orlando, e aí a gente resolveu mudar para lá, com a família toda, para os meninos estudarem lá, em busca de segurança. Ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Ficamos 3 anos e alguma coisa entre Miami e Orlando. E o Arnaldo me contou que o mercado lá é muito competitivo, o investimento tem que ser muito alto, um pequeno erro custa muito caro. Eles viram, sentiram e acharam que não vale a pena entrar nesse redemoinho americano e buscaram uma alternativa que não era nova, já era antiga. Isso, Portugal. isso. Os Estados Unidos, a ideia era ir com a nossa operação que a gente tinha, que é o Kojima, em Recife,
mas como você falou, as pesquisas que a gente fez procurando imóveis e as pessoas que já estavam lá, os brasileiros que tinham um restaurante lá, a gente começou a ver a dificuldade que as pessoas tinham para entender o mercado americano, entendeu? Que é totalmente diferente. E aí a gente começou a ficar esperando e acabamos resolvendo e não empreender na restauração lá. Chegou em Portugal, voltou para Cascais, já sabia onde era mais interessante. Começou com a Toca. Isso. Na verdade eu vim para cá porque nesse tempo que eu vivi aqui há 30 anos atrás, eu tinha um grande amigo aqui, que aí me chamou para vir para Cascais para botar uma operação junto com ele. E essa operação começamos aqui no centro de Cascais, a Toca, que tinha um posicionamento de comida saudável, onde a gente já vendia era muito focado na culinária brasileira, né? Com os açaí, tapioca, pão de queijo, e foi o primeiro empreendimento que a gente abriu. E depois ele partiu para um empreendimento que me alimenta muito. Inclusive ontem eu experimentei um pouquinho. A Rebu Pizzaria, fala um pouquinho da Rebu também, que a história é bem interessante. Rebu nasceu do seguinte, a gente tinha uma ideia de fazer uma outra operação aqui, né, em Cascais, e um chefe consultor da gente, que veio na época da Toca, tinha um grande amigo em Recife, onde eu morava, eu também conhecia, esse que é meu sócio aqui do Rebu, e ele veio para Portugal. Quando veio para Portugal, me procurou e perguntou se eu estava pensando em botar mais alguma coisa, algum outro empreendimento, e a gente conversando, eu falei, cara, eu tenho interesse em a gente fazer uma outra coisa aqui, estou pesquisando, coisa e tal, e foi quando surgiu essa ideia. A princípio, a ideia era fazer uma coisa que já era uma coisa que hoje está atual, que era a coisa do Dark Kitchen, de fazer uma pizzaria, mas com a cozinha fechada, só para delivery e takeaway, e acabou que a gente achou um ponto maravilhoso, que não existia vocação no ponto, mas a gente achava interessante o local que era, e a gente resolveu fazer com porta aberta mesmo, e fazer esplanada, e aí abrimos a pizzaria, eu e um sócio que é de Recife. E o ponto virou realmente um point. O Rebu fica na parte histórica de Cascais, mas não é na parte histórica mais comercial, é na parte histórica mais charmosa, onde tem alguns restaurantes interessantes, de grande qualidade. O Rebu fica numa rua linda, que é a Rua do Poço Novo. Isso. Um lugar encantador. O nome Rebu é muito interessante. Que parece que vem de rebuliço, para querer causar uma movimentação. E além disso, o contrário de Rebu. Isso, é o nome da plataforma, né, que é a mais conhecida de delivery, que é Uber, né? Pois é. E realmente ontem, pelo Uber, eu pedi uma pizza do Rebu. Uma não, duas, ontem à noite. Você é nosso cliente fiel. Eu sou um dos bons clientes do Arnaldo. Eu gosto verdade. muito da pizza dele, uma pizza de muito bom gosto, muito saudável, muito boa. Quer dizer, eu sou cliente do Rebu, mas hoje em dia eu sou cliente aqui também, do bar. Então, vamos falar agora sobre essa loucura que é, no meio de uma pandemia, criar uma coisa tão encantadora como o Cabidac. Nós estamos na Marina de Cascais, o lugar é lindo, tudo em volta é bonito, o bar tem muita qualidade, o Arnaldo sabe trabalhar, e nós estamos ainda no verão, com as pessoas investindo cada vez mais em saúde, passear, lugares abertos, e aqui é aberto, muito agradável, muito gostoso. Me fala um pouquinho desse empreendimento na pandemia. Olha, foi uma coincidência também. Eu já vinha procurando um espaço e a Marina sempre me seduziu desde que eu cheguei aqui. E eu vim acompanhando que ela ia ter essa reforma, que ia passar por uma reforma, né, esse retrofit. E eu sempre procurei um espaço aqui. E esse aqui em especial era um que sempre eu botei o olho nele e sempre falava, um dos proprietários da Marina, eu falava, pô, aquele espaço é muito interessante, um dia surge uma oportunidade. E aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada, né? Porque aqui era uma operação, só que era uma operação não era de alimentação, né? Que era coisa de telefone. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei com ele e falei, olha, se mesmo estando dentro da pandemia, me interesso pelo aquele espaço, se tiver uma oportunidade, vamos conversar nas negociações. E aí surgiu a oportunidade, e como estava dentro da pandemia, mas a gente não podia parar, né? Claro que a pandemia chega uma hora que ia acabar, eu fiquei interessado pela proposta que foi feita, a gente conversando, e mesmo dentro da pandemia resolvemos avançar com o projeto. E estamos aí com ele pronto agora, começamos ele dentro da pandemia, acabamos agora, faz um mês que a gente, né, acabou aqui, começamos a operação. E estamos felizes aqui, estamos iniciando. É uma loucura, mas a gente não pode parar, a gente tem que estar em movimento para as coisas irem acontecendo, né? Se a gente parar, não adiantava. Depois que está tudo muito bom, aí você já não tem espaços bons, você já não consegue, né,
chegar em lugar nenhum com uma oportunidade. Já está tudo inflacionado, já está todos os espaços tomados. E a gente achou que era uma boa oportunidade, dentro mesmo da pandemia, ter esse movimento aí, começar e fazer esse investimento. O curioso é que o Arnaldo acabou de falar que tem um mês que abriu o bar. Eu já vim aqui tantas vezes que eu diria que tem muito mais tempo. Porque eu gosto muito de coisa boa, a verdade é essa. Eu gosto muito daqui, já vim muito, quer dizer, um mês parece que é muito mais do que isso. Eu acho que você é o cliente que mais veio aqui desde que a gente abriu, é você. Fico satisfeito de saber. Se me perguntassem, eu que não tenho noção nenhuma de tempo, eu já diria que tem uns 3 meses de funcionamento, mas tem um só. Um mês. Isso é incrível. O Arnaldo é um empreendedor autodidata. Eu acho que eu também sou, porque eu não tenho muito estudo nessa área, tenho muito pouco, na verdade. Eu tenho muita observação e pouco estudo. Mas é curioso porque as pessoas que querem empreender e me procuram, sempre procuram da mesma forma. Quero fazer algo em Portugal. O que devo fazer? Aonde e quanto vou ganhar? Só que empreender não é assim, né? Fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o que você absorveu na sua vida. Porque, como eu já falei, o Arnaldo é um mestre. Ele sai caminhando por Cascais, gravando as caminhadas, vai falando sobre as experiências dele. Nas conversas informais que eu tive com ele, o Arnaldo já me passou pérolas incríveis sobre a mentalidade que a equipe deve ter, a postura, o comportamento. Exato. E o Arnaldo tem vários insights muito interessantes, então eu quero que você fale um pouquinho, Arnaldo, sobre o que é empreender, quais são as dificuldades que existem e um pouquinho sobre a sua experiência de forma geral. Bom, sou autodidata, como eu disse, eu comecei através de um sócio que já era do ramo, aprendi muito com ele durante o tempo todo que tive dentro do restaurante com ele, e eu acho que aí empreender em alguma coisa que não é do teu ramo, né, de atividade, você precisa primeiro ter sabedoria sobre aquilo que você quer empreender, né? Você precisa primeiro aprender sobre aquilo para depois colocar em prática. Então, hoje o que eu sei são 20 anos dentro dessa atividade, né, da restauração, e eu acho que de uns 15 anos para cá eu já tenho uma autoridade de entendimento prático e teórico que eu consigo tocar uma operação. Então, eu passo muito tempo no operacional, quando eu abro uma operação, eu dou um ano e meio na parte do operacional para poder formatar aquilo, para deixar aquilo padronizado. Então, eu acho que o empreendedorismo é isso, é você ter entendimento, ter sabedoria daquilo que você tá fazendo, aprendendo para poder ensinar. Pode falar, mas a questão que eu estou lembrando aqui agora é que o Arnaldo falou uma coisa muito interessante. A gente tem que realmente estudar, focar e investir no que conhece ou no que tem gosto. Exatamente. Exatamente. Continua, por favor. Não, quando você tem gosto pelaquilo que você faz, que é no meu caso. Eu faço isso porque eu gosto muito, né? Porque eu fico de frente, eu boto a barriga ali no balcão, como eu disse. Enquanto eu estou no operacional, eu estou formatando aquilo para depois deixar aquilo andando sozinho dentro de um padrão estabelecido por mim. Então eu me proponho a ficar ali. Então quem não faz isso por amor, não se propõe a ficar. A pessoa não quer fazer uma coisa que não gosta e passar um ano com a barriga num balcão para ensinar as pessoas para padronizar um produto, entendeu? Isso só como você falou, a gente tem que fazer gostando daquilo que a gente está fazendo. E é o que eu faço nesse tempo todo. É cansativo? Não é uma coisa fácil? Não, mas nada é. Se você não se propor a fazer as coisas e de maneira, sei lá, com foco, com determinação. Com sangue. No sangue mesmo, você não consegue, vira uma coisa, evapora, né? E o Arnaldo tem essa visão de empreendedor no Brasil, em Portugal, e apesar de não ter empreendido de fato, estudou muito a situação americana. Agora, Brasil e Portugal, são muitas diferenças. São muitas diferenças. Eu diria que uma das que eu acho que é mais importante, que a gente sofre mais, é na parte de pessoal. O Brasil, como a gente... Eu acho que aqui a gente lida com público, com funcionários, muito assim, eles estão muito aqui em momentos sazonais, época de férias, época de verão, eles estão muito nessa época aqui, se propondo a trabalhar. No Brasil não, no Brasil a gente tem, eu tenho um funcionário no Brasil de 17 anos, que trabalha na mesma casa, entendeu? São pessoas que e não são um não, são vários.
Aqui não, aqui a gente sofre muito com isso. Você ter o funcionário e passa 3 meses, acaba a temporada, esse funcionário já não fica com você, então você tem que começar toda uma formação de novo com outra pessoa. Isso é uma coisa que eu acho que nosso ramo aqui sofre muito com isso. E isso é muito ruim, porque você perde o padrão da casa. Quando você tem uma pessoa que trabalha muito tempo fazendo aquela mesma coisa, aquilo está padronizado. Aqui você consegue e daqui a pouco essa pessoa sai e ela às vezes é uma cabeça do teu negócio e você vai ter que se empenhar de novo, a passar tudo de novo para uma outra pessoa para voltar ao padrão. Então eu acho que essa coisa do funcionário aqui é uma coisa que a gente sofre muito em relação ao Brasil. No Brasil a gente tem mais consistência nessa parte de pessoal. Curiosamente, Portugal é um país famoso por ter empregados de mesa, garçons, com 30, 40 anos de profissão, mas em casas antigas. Em casas antigas. Aqui a caminho do Guincho tem restaurantes vários, tipo Porto de Santa Maria. Tem funcionários lá de 30 anos. Só que isso é uma coisa antiga, isso acabou. Não existe mais em Portugal. Realmente hoje a malta jovem, a turma jovem, o pessoal jovem, fica pouco tempo, eles estão sempre pulando de galho em galho. Exatamente. Esses antigos que tem esse pessoal que já está nesse tempo todo trabalhando, está sofrendo hoje também, porque muito desse pessoal já está parando de trabalhar e quando ele vai repor essa equipe, ele não consegue. Aí a gente tem experiência, porque a gente conversa entre as pessoas que têm restaurante aqui e a gente vê que a dificuldade hoje é de todos, para todo é igual. Mesmo que tenha um funcionário de muito tempo, mas aquele funcionário já não consegue trabalhar, já vou ter que repor, quando vai repor não acha. Então assim, se você perguntar em 90% da área da restauração aqui em Portugal, você vai ver que o pessoal precisa de trabalhador e não acha. Antes você botava um pedido de um currículo, pedindo um currículo, você recebia 10, 20 currículos. Hoje se você botar isso, você recebe 5 currículos e olhe lá. E são sempre pessoas que estão sempre mais exigências do que realmente... Mais demandam do que oferecem. Exatamente. Isso é uma coisa que para a gente aqui está sendo complicado. É sinal dos tempos, o mundo mudou muito, hoje em dia é tudo muito rápido, tudo muito internet, tudo muito TikTok, e todo mundo quer tudo de forma muito imediata e não investe, não tem a visão do investimento a longo prazo. Exatamente. A política também salarial aqui é bem diferente, tanto de Brasil como de Estados Unidos, entendeu? A falta da gorjeta. A falta da gorjeta faz uma diferença absurda para o pessoal que trabalha. Porque você vê, nos Estados Unidos, às vezes as pessoas trabalham não pelo valor da hora que recebe, pelo adicional. Sim pelo adicional, pelo tip que ele ganha, que é muito mais do que o valor que ele recebe de salário. Como aqui nunca se institucionalizou essa coisa da gorjeta, né? Então não é costume se dar a gratificação aqui. Nos Estados Unidos já vem na conta, você paga a tua conta e embaixo já tem o imposto e tem o valor que você tem que deixar. 15%, 18% ou 23%. Então você só faz a opção de qual valor você vai deixar de gratificação. Mas você deixa. No Brasil a gente tem uns 10%. Então você não deixa de dar se você for bem atendido, você não deixa de dar uma gratificação para uma pessoa que está trabalhando e atendendo. É ofensivo. É ofensivo. E para a pessoa que está trabalhando, ela faz de tudo para dar um ótimo atendimento, um atendimento de excelência para você, para que você se sinta constrangido e não dá a gratificação. Ele também empreende. Ele também empreende. É uma diferença absurda da pessoa que está lhe atendendo, que tem essa visão de empreendedor, o que ele ganha de gratificação em relação ao outro que não tem essa visão. O que tem, ele faz tudo para que você saia dali. Você fica com o telefone dele, você na próxima vez que for quer ser atendido por ele. Então isso a gente tem muito no Brasil. Mesa, exatamente. Você senta na mesa para ser atendido com aquele atendente, com aquela pessoa que lhe trata bem, você fideliza o garçom que você tem, entendeu? E isso é muito importante, porque ele também, o funcionário, ele se sente também, claro, como um bom empreendedor, como um grande empreendedor, ele também se valoriza por isso, entendeu? E a Europa não tem essa cultura ainda. Não é tem muito essa comum cultura. a pessoa chegar aqui e pedir um café, com um jornal na mão e ler o jornal inteiro tomando um café a manhã inteira. Num espaço que oferece muito mais do que um bom café. Isso. Ele vê a vista maravilhosa, lê o jornal inteiro de 60 páginas. Isso não existe mais jornal de 60 páginas, né? Mas existia. Ou fica na internet, abre o tablet, o telefone, faz o que for com um cafezinho dele, que custa no máximo €1, dependendo do lugar. Isso. E aí a mesinha está ocupada o tempo todo, o empreendedor perde, os funcionários perdem, todo mundo perde, mas o sujeito lê o jornalzinho dele.
É a cultura europeia e só vai mudar daqui a alguns anos ainda. Vamos tomar um cafezinho agora, Arnaldo. Esse é um pão de queijo tradicional em 2 tamanhos diferentes. Agora explica essa maravilha aqui. Esse é o nosso panini mineiro, né? Que ele é feito com pão de queijo e é um pãozinho de queijo prensado. É como se fosse um misto quente, só que no pão de queijo. Gente, panini mineiro, olha que espetáculo. Pois é. Misto quente. Outro dia um primo meu que tem um podcast muito famoso, que é o Tomei Gosto, sobre alimentação e bebidas. Ah, é? Ele tem um podcast sobre alimentação e bebidas, é o Mário Alaska. O Tomei Gosto é espetacular. E ele estava conversando com o chefe executivo da Embaixada da União Europeia em Washington. E o homem tentava explicar para ele o que era uma tosta mista e não conseguiu. É o nosso misto quente. É o nosso misto quente. E o Arnaldo fez uma tosta mista mineira com pão de queijo. Exatamente. Maravilha. Quando prensa ele, a diferença que dá do pão de queijo tradicional é porque quando você prensa ele dá essa crocância na cascazinha. Então ele fica prensado, fica bem assadinho e dentro a gente recheia ele com queijo e o fiambre, né? Para ficar essa... Estão servidos? É muito bom, Arnaldo. É bom, né? Ah, esse é campeão. Esse é campeão. E o Arnaldo, eu vou falar de boca cheia, falta educação. Mas a culpa não é da minha mãe. O Arnaldo ainda trouxe panquecas. Isso. E um açaí todo elaborado. Isso. Fala um pouquinho mais sobre as coisinhas da casa. Como a gente tem um público, né? Um público bem brasileiro aqui, até pela origem da gente, atrai, né? A gente atrai esse público. E quando eu vim na nossa primeira proposta da Toca, a gente veio com esse posicionamento de trazer o açaí, de trazer as coisas brasileiras. Aqui eu trouxe também, porque eu tenho já esse público, né? Esse público que me procura por causa desses produtos que eu vendo. Então a gente trabalha com açaí muito bom. A gente fez também agora uma panqueca, que a panqueca eu acho que combina bem, porque a gente aqui é focado também em fazer o brunch. E no brunch sempre a gente tem essas panquecas, a gente vai focar cada vez mais na panqueca, porque é um produto que, assim, a gente até ficou admirado, que sai muito, é muito pedido. Os clientes feios gostam. Os clientes feios e bonitos gostam da panqueca. E aí a gente está até aumentando agora a variedade de panquecas no nosso cardápio. Vamos fazer uma quantidadezinha maior, porque a pedida da panqueca é sempre... E é um prato bonito, é um prato bem apresentado. E a gente tem uma receita da panqueca aqui que é maravilhosa. A receita é feita aqui mesmo pela gente. Não é nada comprado pronto e mandado fazer. A gente mesmo faz com a farinha de trigo boa, com fermento. A gente mesmo que prepara a nossa receita. É muito boa a nossa panqueca. Gente, eu acho muito bom sair por Cascais passeando, passar pela ciclovia, sair da minha casa, caminho do centro de Cascais e passar aqui. Que é um lugar de paz, é um lugar silencioso, agradável. Aí o Arnaldo nos atende muito bem, a equipe dele é muito boa. A primeira equipe ainda está muito boa, está bem treinada. As próximas a gente vai ver com o tempo. Se Deus quiser, vão ser muito bem treinados como todo mundo que trabalha com o Arnaldo. E é tudo muito gostoso. Então, vir para cá, comer alguma coisinha, depois continuar caminhando é ótimo. É uma dica que eu dou para qualquer um que venha passear em Cascais. Mas essa é a minha perdição da manhã. É uma panqueca maravilhosa dessa, com mirtilos, morango, syrup, etc. Um cappuccino muito bem tirado e o café daqui que é uma delícia. É muito bom o café. É tudo muito gostoso. Com a panquequinha salgada também, acaba que a gente não vai almoçar mais hoje. Já atrapalhou completamente o almoço, mas amanhã fica muito farta e muito divertida. Muito saborosa, mas é muito bom. Ah, esqueci, tem até inclusive as framboesas. Framboesas, é muito chique. E tudo português, não, Arnaldo? Tudo feito em Portugal. Tudo aqui de Portugal. Tanto mirtilho quanto framboesa, etc. Tudo produção local. Isso é incrível que Portugal faz hoje em dia. Está exportando muito também. Portugal hoje acho que a gente tem tudo, né? Tem tudo. Nessa parte da alimentação aí tem coisas muito boas, frescas e tudo tiradinho. Você vai bem próximo aqui, você já tem produtores que produzem tudo aqui pra gente, né?
E tudo No fresquinho. Alentejo estão fazendo tanta coisa também, tudo muito, Exatamente. tudo em estufa, com muito cuidado, muito bem feito. Eu fico impressionado como é que Portugal desenvolveu nessa área de frutos vermelhos, especialmente, que é uma coisa complicada, cara. É extremamente complicado produzir isso. Sensível demais, né? É um produto super sensível, né? Isso é tudo plantas rasteiras, né? Morango é rasteira, essas frutas são tudo muito rasteirinhas. E isso tem que ter um bom tratamento aí, senão o fungo come antes da gente. E fica muito bom na panqueca. O Arnaldo conhece o Portugal de 1988 a 92 e conhece o Portugal de hoje. Isso. Você fica em Portugal, Arnaldo? Por que Portugal? Olha, Portugal foi a nossa escolha quando saímos da América, não queríamos retornar para o Brasil, né? Até pelo mesmo motivo que a gente estava na América, questão de segurança, essas coisas todas. E como eu tinha essa oportunidade de vir para cá e como sou cidadão português, né? Porque meu avô era português e a gente tinha essa possibilidade de ser cidadão. De onde que é seu avô? Meu avô é da Póvoa do Varzim. Ah, o pobre Varzim. Póvoa do Varzim, saiu daqui com 13 anos de idade, sozinho para Recife. É polveiro, né? Pois é, foi um guerreiro, seu Arnaldo também. Foi um guerreiro, chegou em Recife com 13 anos de idade, construiu lá muita coisa. E pronto, e já tinha essa origem para cá e já vim com a minha cidadania. Então resolvemos vir para cá. Tive o convite desse amigo meu, que era um grande amigo, né? Que já conhecia ele há 30 anos. Para vir para cá, porque aqui não teria... Os Estados Unidos tem aquela questão, né, burocrática dos vistos, da permanência e com aquela coisa toda de mudança de presidente lá na época. Foi uma coisa que nos motivou a procurar um lugar com mais segurança para investir, né? Que lá você ficava sempre naquela coisa, vamos investir, vamos empreender, mas e se depois não conseguir se renovar visto, não conseguir ficar permanente, como é que fica? E aqui não, aqui a gente tinha essa segurança, resolvemos vir para cá. O Arnaldo falou que o avô dele é um guerreiro. Eu queria fazer uma parte. Qualquer pessoa, geralmente analfabeta, que saía de uma cidade que não tinha nada, entrava num navio pequeno para cruzar um mar extenso por quase 15 dias. Vai para um lugar desconhecido, geralmente com o convite de um primo, ou de um amigo, ou de um irmão. Com 13 anos de idade. Com 13, com 5, como veio meu pai, poxa, puxado pela avó, pela mão, ou com 18, ou com a idade que for. São todos heróis, são todos guerreiros. Verdade. Todos são. Todo imigrante que é levado por essa vontade de querer mudar de vida, buscar algo melhor, construir algo melhor para a família. Repito, analfabeto, nunca ignorante, mas analfabeto. Fez e construiu e depois, geralmente, olhou para trás, depois de ver tudo que construiu e chegou à conclusão que o melhor que ele fez foi educar os filhos num solo brasileiro e dar condição para que esses filhos, médicos, advogados, engenheiros, professores de educação física, o que quer que seja, tivessem outra qualidade de vida. Eu acho que é um povo de muito valor, que enfrentar um mar incerto e um futuro totalmente desconhecido por amor à família, em busca de algo melhor, isso é realmente muita coragem. Hoje as pessoas têm medo de pegar um avião por 7 ou 10 horas para tentar uma vida nova. Imagina antigamente, 14 dias para ir para um lugar que... Hoje nós temos informações pela internet. Exato. Nós temos tudo. Se alguém quiser saber como é que é a rua Serpa Pinto em Lisboa, onde ela vai morar, ela vai para o YouTube, coloca Rua Serpa Pinto Lisboa, aparece o vídeo da rua. Tudo. A pessoa chega na rua e já conhece os buracos que existem na rua. Exatamente. Hoje, as facilidades são extremas. É tanta informação que a gente já vive a época da desinformação. Que a informação correta está totalmente corrompida. Mas antigamente não havia nada, só havia coragem e vontade de melhorar, de fazer mais e melhor. No escuro, né? Vontade de empreender. Empreender é isso, gente, é cruzar um mar por muito tempo
para chegar num lugar desconhecido e nesse lugar desconhecido, cheio de dificuldades, lutar por algo que vale a pena. Exatamente. Isso é empreender, Exatamente. concorda, Arnaldo? Exatamente, concordo plenamente. É ter peito e muita coragem e foco naquilo que quer fazer, né? E ter uma certa determinação e saber que nada vai ser fácil, né? Todo princípio é difícil, você botar o pé num lugar novo e se instalar nesse local e criar a sua história leva tempo. E isso não começa às 9 da segunda e termina às 17 da sexta-feira. Quem empreende, o empreendedor não tem horário, ele é 24 Final horas. Final de semana, feriado, não existe isso. Férias, noite. Não existe isso. Você, claro que você tem que se programar para fazer uma vida, né? Você com família, você tem que tentar fazer uma vida que também aproveite, né? De certa forma ainda saudável. Saudável, exatamente. Mas não tem horário. Você às vezes de 4 horas da manhã acorda pensando em uma coisa que você tem que fazer e você ali mesmo já começa a cabeça a funcionar, já fazer anotações, não tem... O empreendedor não está visando as horas, vendendo horas, né? Ele não está vendendo horas, ele está, as 24 horas dele está disponível aí para focar no negócio dele, para poder ir para frente, porque senão os pequenos detalhes fazem a diferença, né? Quando você está empreendendo, os pequenos detalhes vai fazer a diferença. Isso é empreender, é realmente investindo em algo totalmente incerto. Não existe resposta para o empreendedor. Se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? Quanto que eu devo ganhar daqui a 2 anos depois de iniciado meu empreendimento? É totalmente impossível prever. Daqui a 2 anos a pessoa pode estar completamente quebrada. Exato. Se ela fizer uma má gestão. Exato. Ou pode estar com um negócio estável, seguro, ou pode ter ficado rico se a coisa realmente bombar de uma forma estratosférica. É pouco provável, mas não é impossível. Tudo pode acontecer na vida de um empreendedor. Exatamente. Eu vejo que na minha história, que também já tem mais de 20 anos, eu nunca consegui determinar ou estimar nada que fosse acontecer daqui a 1, 2 anos. Eu só sabia que eu queria fazer mais e melhor e que aos poucos as conquistas surgiam. E o que é mais importante no empreendedor, se eu conquistava uma coisa hoje, eu já queria saber o que seria, o que estava disponível para ser conquistado amanhã. Claro. Porque nós temos que inovar todos os dias, claro. Sempre. Sempre. Se a gente cria um modelo de sucesso e fica estagnado a ele, o concorrente te atropela em 2 segundos. Alguém faz melhor, mais barato e a gente fica obsoleto muito rápido. Exatamente. É uma progressão diária, né? Você tem que ir progredindo diariamente. Se você fez aquilo bem feito, no outro dia você tem que tentar fazer melhor ainda. É uma progressão. O empreender é isso aí. Quando se tem um know-how naquilo que você está fazendo por muito tempo, você tem uma certa noção de quando você começa e com quanto tempo você vai começar a ter algum tipo de resultado. Isso é uma coisa que para mim hoje eu consigo mensurar isso. Eu sei que se eu começo uma casa nova hoje, eu sei que daqui 3 meses, aonde eu consigo posicionar ela. Aonde em 1 ano eu consigo posicionar ela. Mas é um passo a passo. É um passo a passo. Eu tenho noção por esse tempo todo que eu faço isso. Pela experiência. Pela experiência, mas eu sei quando é que eu vou conseguir conquistar um cliente X, quando eu vou conseguir fidelizar aqueles clientes, com quantos dias aquele cliente for na casa. É importante você ter um tratamento X para chegar a essa fidelização desse cliente. Então, mas isso é uma coisa do dia a dia que a gente vai aprendendo. Mas não tem como passar essas etapas. Essas etapas têm que serem cumpridas. São chatas, são tristes, às vezes são desmotivadoras, mas se você souber aonde está a luz no fim do túnel, você sabe que vai chegar lá, mas você vai ter que cumprir. Cada negócio tem uma maturação, não tem jeito. Eu tenho vários. Esse abri agora, eu sei que vou passar tudo de novo pelo processo dos outros que eu abri. Eu sei durante 3 meses como a casa vai estar posicionada. É uma gestação. É uma gestação. Por isso que eu digo, eu me proponho a estar dentro do operacional 1 ano a 1 ano e meio em uma casa. É quando eu consigo fazer esse padrão, consigo entender a clientela, consigo botar essa casa para rodar. Depois, eu tendo as pessoas certas na frente da casa, eu consigo sair para o estratégico. Que a gente que é empreendedor, a gente tem que estar no estratégico, a gente está no operacional, a gente deixa de ver as coisas... É uma coisa temporária. De cima, de fora para dentro, você está dentro. Então, você tem que ir para o estratégico, que é onde você vai negociar com fornecedores, você vai fazer outro tipo de trabalho. Vai cuidar do marketing, vai cuidar de outras coisas que quando você está no operacional,
você não consegue fazer isso. Você está mais voltado em fazer a coisa acontecer, o prato chega na mesa do cliente, as coisas saírem bem feitas, a montagem da tua loja. Então são operações da tua loja que você está focado naquilo. Você não vai conseguir estar fazendo isso e fazendo o estratégico. Então, com 1 ano a 1 ano e meio, eu tenho isso comigo nas coisas que eu faço, que eu consigo já me soltar, me libertar. Você só se liberta quando você traz alguém para o operacional. Porque você não consegue sair do operacional e jogar a casa para os leões. Tem que ter um substituto. Tem que ter o substituto, que qualidade. Nesse tempo você tem que treinar ele para ele assumir o operacional e você sair ali para cima para ficar coordenando ele, mas você já está cuidando de outra etapa da tua casa. Que aí é onde você começa a voar, mais ou menos, que a gente fala, né? Acho que todo empreendimento funciona mais ou menos assim, com vários ajustes. Exatamente, são etapas. Mas a questão é, se vieres a Cascais, passe na Marina, venha para o Cabidec, coma uma panqueca maravilhosa, tome um cappuccino delicioso, um café e bata papo com o Arnaldo, porque o Arnaldo é um mestre. Ele vive e ele ensina o que viveu com maestria. Saudades das nossas caminhadas, espero que vamos voltar, voltar. Fazer mais uma em breve. Sim, vamos voltar. Aprender com o Arnaldo é muito bom, comer no Cabidec é muito bom, estar aqui na Marina é ótimo. Muito obrigado, Arnaldo. Maurício, eu aqui agradeço, é um prazer ter você aqui e aqui provando. Você é um cliente, como a gente falou, fiel aqui da casa. Eu acho que desde o primeiro dia, no segundo dia, você já abriu, eu quero ir aí, já quero tomar café. Você é um cara que incentiva a gente aqui, não só a mim, como os empreendedores todos de Cascais aqui. Eu vejo que tanto é que você tem o posicionamento que você tem nas suas redes sociais, todo mundo lhe segue, todo mundo pela autoridade que você criou e pela pessoa que você é aqui com a gente e trata a gente dessa forma tão gentil. Eu que agradeço aqui você. A gentileza é sua, muitíssimo obrigado. Obrigado, Maurício. Visitem, conheçam e aproveitem, porque realmente é muito bom. Estamos esperando vocês aqui no Cabidá aqui, sejam bem-vindos, estamos de portas abertas e estamos aqui, apareçam. Um abraço a todos.